Então, fala rapaziada. Só pra deixar aqui o comentário. Então, eu tô fazendo live lá na Twitch. Então é Twitch LNCep, tá? E também tô postando uns videozinhos no TikTok. Se vocês quiserem lá dar um apoio, tamo junto. Tá? A ideia agora é um pouquinho mais de tentar trazer novos players e ajudar os novos. Então, vou começar a gravar mais vídeos de informação, focado em coisas pra novatos, mas também pra quem tá por aí. Já há um tempinho. Então, primeira coisa aqui, o jogo anunciou a collab com o Nier Automata, né? A gente já sabia disso, né? Não sei vocês, mas eu já tinha mandado um print no Discord, a galera lá do Discord do Koa descobriu isso no dia que eles botaram a imagem com as duas espadas, não é? É pra ter outfit, né? Eu tinha até separado a mensagem da Bonnie aqui. E é pra ter uma nova classe. Vai vir então Ghost Blade. Dia 7 vem o pré-registro essa semana. Dia 21 é pra ele chegar junto com a collab. Então é pra vir roupas novinhas, né? Esse novinhas tá fresh outfits. Pode ser novinhas para o global ou novinhas para o jogo em si. Esperamos que seja a segunda, né? E alguns eventos de retornantes e de novos jogadores, que esperamos que sejam bons eventos, porque é bom a galera, né? A gente precisa reviver um pouquinho, né? A gente sabe que o jogo tá cheio de eventos aí. Tá chegando ao final do Mine Wars, tá chegando Copa Glen dia 15, tá chegando Ghost Blade, então, evento de aniversário dia 21. Tem o Tactical Training acabando agora. O GVG acaba agora sábado, temos a final, que é simbólico, né? Porque time da Syndicate 1 e 2 que estão lá, então o 1 tem muito power a mais, a gente sabe pelos treinos que vai ganhar. Então é isso, né? Fora isso, então, também temos um pouquinho dos novos conteúdos. Eu vou mostrar um pouquinho do que está para vir para que foi falado lá da China, certo? O segundo cronograma da China. Eu acabei mandando mensagem para Bonnie no Starlight, tá, pessoal? Questionando algumas questões do jogo, se eles vão ter patch para balancear classes. Ela falou que se tiver vai estar no jogo. Foi um tipo, não sei como interpretar, ela só basicamente não quis dizer. Fiquei sabendo de alguns players que eles mandaram reclamação de certas classes, eles falaram que iam dar uma olhada. Então vamos ter que ver os próximos capítulos. Eu acho que até a Copa Glen eles não vão mexer, só depois da Copa Glen, certo? Também perguntei da frota cross server que eles colocaram lá naquele FAQ com os devs. Colocaram da frota cross server e do First Clear ser cross server também. Não sei se vocês lembram. E eles só me responderam que não tem informações relevantes quanto a isso, né? Poxa, tava lá, era uma ideia, pretendiam fazer. E, pô, eu acho que só depois da Copa Glen ali que eles vão parar e pensar, né, enquanto rola o evento do aniversário, pra ver como é que eles salvam os servidores, né? Porque o pessoal tá saindo do jogo, é um jogo muito bom, a mecânica eu nunca vi igual. Eu gosto da fato de ter energia, porque dá pra acompanhar um pouquinho os outros jogadores, porque eu não consigo farmar 15 horas por dia, digamos assim. E sobre novos servers, eu falei que a situação no NA e no SA está triste, mas eles não têm ideia de abrir novos servers. A ideia, pessoal, é que a Ásia carrega. Só a Ásia já carrega o global desse jogo, né? A gente olhou ontem, o top 1 do SA não estaria nem no top 20 da Ásia, acho que era top 25, se eu não me engano. E o SUP provavelmente, aí sim, estaria um pouco mais alto, né? Porque o SUP, tudo 25. Mas ele é um caso à parte. Então, voltando aqui para as questões do game em si, tem uma timeline aqui no Warheart que logo mais ela vai ficar desatualizada, tá? Seguindo o cronograma do jogo, então nós temos o Karma Slayer chegando pra gente logo mais, tá? Se a gente for olhar os outfits aqui da China, só tem um outfit que a gente não tem, uma roupinha. As de verão acabaram vindo separadas, juntas no caso, que é o Overclock, né? Que particularmente bonitão e tal, ok. S, tiro no gacha. Beleza, né? Depois disso, quanto às raids, a gente tem que entender que no roadmap não tinha nada de raid em maio. Ou seja, eu acredito que final de maio eles lançam o anúncio do evento dessa raid. E início de junho ela lança, tá? Espero muito que sim, por quê? Aí segue mais ou menos o cronograma deles de a cada 2 meses lançarem uma raid. Então é um mês uma raid e um mês o lenda. Então, ao meu ver, essa aqui viria início de junho. Então, julho, início de agosto, esta raid aqui.
certo? Isso, esta aqui. Acabou essas duas raids ali, cara, veio lenda, final de agosto, aparentemente ao meu ver, porque, né? Aí setembro, final de setembro, viria a raid nova e o nível 80, certo? Então só temos mais duas raids para o nível 70, pessoal. E aqui até um tempo longo entre outras. Eu vou só conferir lá embaixo no aniversário. Aniversário não, perdão, no nível 80. Mas o nível 80 chegou em 19 de fevereiro. Se a gente for olhar aqui, é a última raid dos 70 são essas duas. Que elas dão acessórios, tá? Esses acessórios aqui são 4 opções. 72, 73. Vai ser diferente dos que já existem. Tem um aqui que é meio que uma malícia, tem um que acumula almas e dá shield, certo? Tem umas questões diferentes ali. Mas eles vão completando os anteriores, certo? Acredito que é o mesmo esquema que a gente tem agora. O do 72 completa o anterior, o do 73 já não completa mais, certo? A gente só não tem selo e talismã, se vocês forem observando. Tá? Pelo menos. Ah, não, temos selo e talismã também. Desculpa, deixa eu ver. Isso, temos selo e talismã sim. Falei besteira. Quanto aos pets, então, a gente vai ver que a gente tem todos até a águia. Então, a águia, ela é muito. Ela tem uns stats muito fortes. Eu vou falar só desses dois. Na verdade, eu vou falar dos quatro rapidinho. Então, a águia, então, ela tem como atributo principal o dano a boss aqui, atributo de assistência. Ela dá dano em área e te dá stacks. Quando você ganha esses stacks, seus próximos ataques básicos vão causar dano, baseado no número de stacks. E você pode consumir esses stacks para dar dano baseado na quantidade, certo? Só que esse efeito, tem um cooldown de 15 segundos e não é afetado por redução de cooldown. Então, além disso, aqui nas passivas ele dá pontos para as skills do 1 ao 70, mais chance de acumular stacks, 40 de enhancement, né, APR, e aumenta o dano a boss e o dano bônus em 6%. Se a gente comparar aqui, ó, o lobo ele tem menos atributos base, certo? Ele dá 32 de APR e vida. Quando a gente olha aqui então, o jogador ganha um shield, igual a metade da vida do HP máxima. E quando a gente fizer isso, tiver esse shield, a gente ganha mais dano, certo? Adiciona 30% de dano. E aumenta 11,4% de dano a boss por 6 segundos. Quando a gente estiver nesse período, toda vez que a gente causar um dano, a gente ganha um shield. Com 0,5 de cooldown. Quando esse shield, a duração dele acaba, ele explode e causa dano baseado na quantidade de escudo que a gente ainda tem. Então, se eu perdi metade, o dano vai ser a metade. Certo? Só que aí, aqui vem mais um detalhe, ó. Depois de usar a skill do pet, aumenta o move speed, a eficiência de quebra de shield e o dano de atributo por 20 segundos, né? Então 8,6 seriam os multiplicadores. Isso. E quando ataca, o pet causa 4.700 de dano e aumenta o move speed em 26% por 3 segundos. Certo? Para cada inimigo. Isso. Só que quando esse inimigo ele é atingido pela explosão do escudo, esse cooldown reseta. Tá? Isso eu achei muito legal. Ele aumenta o dano a boss, o dano a debuff e o move speed. Então 10,8 de dano a boss, 5,4 de dano a debuff e 5,4 de move speed. Eu achei muito forte. Muito forte. O Clean também. Clean. Ele tem dano a debuff no stat e ele já aumenta mais ó, a inteligência e a força. Ele invoca uma tempestade que causa 8.960 de multiplicador de dano, né? Que é muito alto se a gente for ver. É o dobro do. Aqui, isso aqui, essa skill do lobo reseta. E aplica burning, né? Que seria. Pode ser combustão ou queimadura. Depende da tradução e o efeito que eles querem. E o jogador ganha essa benção, né? Por 15 segundos, que dá 36% de dano debuff e 14 de dano atributos. Isso aqui, cara, é um multiplicador muito alto. Muito alto, é ridículo. Além disso, então, a passiva, quando o jogador atinge o inimigo com skill, ele causa 2k de multiplicador de dano e restaura 2.000 de ressonância. Uma barra inteira.
não estou enganado. E reduz a skill do pet em 5 segundos a cada 10 segundos, certo? Cara, então assim, em 20 segundos já diminui o cooldown em 10. Se tiver 45 segundos, cara, em 40 segundos já vai reduzir o cooldown no pet inteiro, basicamente. Quando causar dano bônus é random, de 0 a 16, mas se tiver com aquela benção, então é sempre no máximo, sempre 16. E o dano de atributo em 9%, muito forte. A Raya, então, ela tem dano bônus e resistência, o que vai ser muito bom pra usar ela no PVP com equipamento de PvE, tá? Então, ela voa até o alvo e causa 14 mil de dano, 14.000% de dano, multiplicador bom também. E ela deixa essas bolhas no caminho, né? Então o jogador pega essas bolhas para restaurar 20% da vida. Depois de usar uma skill, ganha uma benção, que aumenta em 14% o dano bônus e 12% a resistência. E durante essa benção, né? Quando o jogador causar dano, vai spawnar umas bolhas de dano, né? E dura 6 segundos o dano, aumenta o crit damage em 12% e o dano a boss em 12%. Essas bolhas têm 5 segundos de cooldown, essas bolhas de raiva. Achei legal, é uma mecânica que parece aquelas das luas da gadanha. Aí tem as passivas, né? Quando pegar a de cura, aumenta o move speed e o dano atributo em 13%. E que os ataques do jogador têm 50% de chance de causar 17,3% de dano adicional. E durante a benção, então vira 100%. Dano a boss 10%, dano a inimigos degradados 5,4% e dano e move speed em 5,4%, além de reduzir o dodge, né? Achei legal, né? Os multiplicadores aqui assustam um pouco, né? 14.000, 8.900, né? O do lobo, o multiplicador não assusta tanto, né? 6.000 dano máximo do shield, mas ele fica resetando, né? Então aparentemente os três parecem bem fortes. Nós temos então os das collabs. E aqui tem o da Mei também, que não veio. Se a gente for falar de eventos, então, eles tiveram um evento de aniversário, né? Eles ganharam uma bolsa de seleção de um pet dourado, né? Dentre alguns aqui. Nível 70, voucher mais 13. E uma caixa de seleção do Sky-Sea, que se eu não me engano é montaria. Ok. E aqui eles têm um sistema de Destiny Fisher, que seria do nível 70 também. E do Godhead System. Então é um desafio do servidor inteiro, certo? Tem mecânicas diferentes, tem os bosses, certo? O servidor vai limpando e cada vez vai ficando mais difícil o progresso, aqui é como a gente vê na barrinha. E daí libera essa nova feature, que seria o Godhead System, e ele vai abaixo dos baralhos, certo? Que a gente vai upando também, certo? E vai aumentando os nossos atributos. E daí veio o Road to Kingship, né? Que seria aquele speedrun com equipamentos, né? Não é justo, digamos assim. E com os novos bosses. E daí já vem o nível 80 de novo, que daí eu não vou falar aqui porque é bastante coisa diferente de merge de equipamento, né? O plate, inclusive, pra eles veio bem depois, né? Pra ajudar os novos jogadores. A casa também chegou depois e o 3v3 também veio depois. Em alguns aspectos a gente se adiantou. Então é isso, pessoal. Igual eu falei, eu vou tentar trazer mais conteúdo de informações do jogo, né? Também vou tentar fazer uns guias aí pra novos jogadores, né? E etc. Então é isso, tamo junto. Vou parar de gravar o vídeo aqui.